A Câmara americana pode votar a interrupção de todas as ações militares do país contra o Irã que não tenham sido antecipadamente aprovadas pelo Congresso. Então, ou passa pelo Congresso e recebe autorização ou não, ou nada vale. A Daniela Florenzano, nossa correspondente, vai explicar. Mesmo após o pronunciamento de Donald Trump, que pareceu pôr um fim, ao menos por hora, na escalada militar entre os dois países, Nancy Pelosi pretende limitar os poderes do presidente. A democrata deve conduzir nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados uma votação que pretende proibir qualquer ação militar contra o Irã sem a aprovação do Congresso. Se passar, deve ir ao Senado, de maioria republicana, mas pelo menos 2 congressistas do partido do presidente sinalizaram que podem apoiar a medida, abrindo espaço para que outros o sigam. O anúncio se deu mesmo após Donald Trump sinalizar que não pretende responder ao Irã por conflito armado. Em pronunciamento nesta quarta-feira, o presidente americano afirmou apenas que vai impor sanções econômicas ao país e que não quer uma guerra. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Os Estados Iranian Unidos regime. vão impor imediatamente novas sanções econômicas ao regime iraniano. Essas sanções continuarão até que o Irã mude o comportamento. Chegou a hora de o Reino Unido, a Alemanha, a França, a Rússia e a China reconhecerem a realidade e se livrarem do antigo acordo nuclear com o Irã. Nós devemos trabalhar juntos, no sentido de assinar um novo acordo que torne o mundo um lugar mais seguro e pacífico. Ainda assim, democratas e alguns republicanos seguem temerosos e colocam em dúvida as estratégias de Trump no campo militar. Dos Estados Unidos, Daniela Florenzano para a Rádio Bandeirantes. Isso mostra, inclusive, né, Rafael, que aquela análise do pessoal do Pentágono, ela é verossímil, que o Irã sabia exatamente o que iria atingir e que os alojamentos dos soldados não seriam atingidos pelos Katyushas, né? Então, ou seja, dá uma satisfação ao público interno, o Khamenei pode dizer, respondemos, ele foi em tapa na cara, né? Dá uma satisfação para o público interno. O maior problema é que os dissidentes passam a ser vistos agora como traidores, aqueles que estavam nas ruas protestando contra o regime pela crise econômica. Há um desemprego hoje entre os jovens iranianos, principalmente até 25 anos, com uma coisa cavalar, muito maior do que a média nacional, o que, aliás, geralmente acontece, né? Essa faixa de idade, geralmente o desemprego é muito mais alto, inclusive aqui na Espanha. Agora, hoje um dissidente está inibido. O cara vai para a rua protestar contra o Khamenei, facilmente o regime diz, esse cara é um traidor, né? Nós temos um inimigo externo e ele está aqui protestando contra o governo. Mas a análise do Pentágono, que não foi feita na base, o cara sentou à mesa e falou, eu acho que eles não queriam acertar. Eles observaram imagens, não é? E sabiam que o Irã tinha tecnologia para ter uma certa capacidade de acerto, não aquela precisão das bombas inteligentes dos Estados Unidos, mas sabiam que não iam acertar o alojamento, porque... E aí veio a basófia. Olha, porque podemos acertar Israel. Imagina, uma resposta militar de Israel seria devastadora, não é? Então parece que o Khamenei conseguiu agradar o público interno e, ao mesmo tempo, o Trump não saiu mal com o seu público interno, dizendo, olha, eu tenho capacidade militar para varrer aquele troço, não é? Mas não pretendo usá-la e quero agora avançar com os que querem paz. Agora, por enquanto, né? Claro, a gente tem uma certa ansiedade, um comportamento precipitado, né? Nós, quando eu digo todos os observadores do que está acontecendo lá, de tentar encontrar aquele que conseguiu estabelecer a sua narrativa ou sair como vencedor dessa parada. Até porque isso é dinâmico. É dinâmico, pode mudar uma explosão hoje à noite. Ontem, né, teve esse ataque não assumido por ninguém contra a embaixada. Na Zona Verde, exato, dois foguetes. Onde fica o complexo de embaixadas ali, né? Então, qualquer ação precipitada pode desencadear tudo aquilo que se receava não, nos mas por dias, enquanto, se a gente imaginar que o presidente Trump sofre um processo de impeachment, que em novembro agora, se ele não for cassado, e tudo indica que não será, ele concorre à reeleição. Ele tem argumentos sólidos para se apresentar a uma parcela da população americana como vencedor, né? Porque ele foi até o Irã, ele matou o segundo homem mais importante numa operação bastante delicada, ele matou o segundo homem, a segunda autoridade mais importante do Irã, aquele que, para os americanos, era um terrorista que tinha matado vidas de muitos americanos e colocava a vida de outros tantos vivos em risco. Ele foi até lá, matou
E a resposta não teve o mesmo peso, né? Porque a Claro resposta não destruiu, além de não meia dúzia de muros ali, um claro. Estou exagerando no argumento aqui, mas foi isso, né? A Patrícia Campos Mello, na Folha, hoje, conta que a imprensa iraniana oficial está dando morte de 80 americanos e mais de 200 feridos. É pro público interno. Exato. Claro. Então não é só ataquei. E aí o sujeito a imprensa que lê os jornais, ataquei e matei. o sujeito que limita a sua leitura à imprensa iraniana vai ter isso como verdade. Não é? E é óbvio que não foi. Até porque é diferente. Os Estados Unidos não podem dizer, não morreu ninguém, sabendo que morreram 80. Não é? Isso produz um processo na justiça ali que aí seria inviável para o Trump permanecer no poder. Né? E só um negócio, o Greenwald escreveu aqui, ou falou, não sei, eu li a respeito, que a imprensa americana é imperialista, aquelas babaquices de sempre. Até porque, convenhamos, né? O Washington Post e CNN hoje, por exemplo, são anti-Trump até o último fio de cabelo, fazem campanha aberta pelos democratas. Acontece que o Bernie Sanders foi criticado, e o Bernie Sanders é o candidato do Greenwald, né? Dizendo que esse cara não tem capacidade para lidar com crises internacionais. Por quê? Qual é a premissa? O Bernie Sanders, ele culpa os Estados Unidos por qualquer crise, né? Ele acha que o problema está sempre em Washington. Então, parte da imprensa que não é trumpista, não é republicana, não é nada, mas olha para o cara e fala, o Bernie Sanders, que está, vale ressaltar, em terceiro lugar nas pesquisas, em segundo lugar nas pesquisas dos democratas, e seria hoje o terceiro com mais chance de ser eleito. O Trump, o Biden e depois o Bernie Sanders. E eles dizem, olha, o Bernie Sanders é um cara que não tem preparo para lidar com a crise internacional, porque ele sempre parte da premissa que a culpa é dos Estados Unidos. Agora, mesmo os democratas tiveram um comportamento reticente ao criticar o que fez o presidente Trump. É da história, né? Do país. Ao mesmo tempo em que eles não podem chancelar imediatamente o ataque, eles também não podem recusar a eventualidade daquilo dar certo do ponto de vista militar, sob o risco de ficarem com a pecha de terem atuado como não americanos. Não, né? E há uma mentalidade ali de que em crises externas são todos americanos. Não é? Claro que no caso de setembro de 2001 não havia dúvida, ninguém poderia ali questionar a resposta do Bush com o ataque ao Afeganistão, né? Mas isso é histórico. Sempre, a partir do momento em que se deflagra uma ação no exterior, todos se unem em torno, quase todos, né? O Bernie Sanders segue sendo um crítico. O pessoal da rede social não perdoa, né? Acharam uma postagem do Trump de 2011, se não me engano, em que ele diz assim, Obama vai declarar guerra contra o Irã para ser reeleito. Então, a política, ela vale para todos os lados, ela só depende de que lado você está naquele momento que você faz aquela declaração. Muita gente, né, que criticou um presidente dar uma ordem de assassinato, né, não criticou quando o Obama, é um outro caso, porque ali é um terrorista com... Sim, o cara matou 3 mil pessoas. Em cartório, né? Mas quando o Obama ordenou a morte do Osama Bin Laden, não é? Muita gente não criticou e hoje critica o Trump. E muitos que hoje elogiam o Trump foram reticentes em relação àquela ação. É que eu acho que tinha uma outra coisa ali também, né, Zé? O Osama Bin Laden era uma figura absolutamente conhecida, né? Sim. Aqui, se a gente fosse... Era o inimigo do mundo, né? Não era só a uma dos Estados esquina Unidos. qualquer no Jardim São Luís ou na sul de São Paulo e perguntasse a um pedestre qualquer, você sabe quem é o Osama Bin Laden? Ele ia te responder quem é o Osama Bin Laden. Claro. Então, o assassinato do Osama Bin Laden, ou a caçada ao Osama Bin Laden, era justificável como o homem responsável pelos atentados de 2001. Agora, quando você diz que o Trump foi ou comandou uma operação para matar o general Soleimani, alguém vai dizer, mas que general? Quem é general Soleimani? Por que ele é um terrorista? Do ponto de vista de direito internacional, vale notar que os Estados Unidos mataram o Bin Laden no Paquistão, sem comunicar, pelo menos oficialmente, o governo paquistanês que não sabia de nada, sem comunicar o Paquistão. O que levou, inclusive, o Paquistão a protestar, não contra a caçada ao Bin Laden, mas contra uma ação militar no seu território, né, sem que o Paquistão fosse avisado. E ao anti-americanismo, se tem uma coisa que o Stalin conseguiu, foi produzir a ideia de que os Estados Unidos são inimigos do mundo, né? O que se chama de narrativa, né? Ele conseguiu emplacar isso. Então, mesmo em 2001, houve relativizações. Teve gente que conseguiu relativizar
aquele assassinato em massa. Morreram crianças, morreram pessoas que não tinham nada a ver com nada, estavam ali em 2 edifícios, não é? E o ataque ao Pentágono também. Quem mandou atacar o Afeganistão, não sei quando. Além das teorias conspiratórias, não é? Que são facilmente construídas, né? É muito fácil construir teorias conspiratórias. Não, isso aí foi um acordo do Bush com a Al-Qaeda para que ele tivesse, então, uma desculpa para atacar o Afeganistão, né? É um negócio, uma narrativa ridícula.